essa aula aqui vai ser uma introdução a shader, mas de um ponto de vista artístico, não de um ponto de vista de programação, né? Muitos dos meus alunos, eles têm foco em produção visual, né? E eles não têm nenhum foco em virar programadores, ou não têm interesse, ou às vezes tem até medo, né? E, e é meio inviável que a gente produza 3D sem esbarrar com o conceito de shader, né? Então, vamos falar do conceito mais basicão de shader, tá? O que que é o shader, o sombreador, né? Então, para isso eu vou fazer um esquemático bem simples, tá? Eu não estou pensando em fazer nada muito elaborado aqui, não. Mas vamos imaginar que você tem a tela aqui do seu computador, né? Vamos fazer uma tela fininha assim, ó. E vamos pensar que você está aqui vendo a tela do seu PC aqui, né? Vamos imaginar que é uma tela grande, né? Ou do seu videogame, ou a tela da sua TV, mas vamos pensar que é a tela do seu PC, né? É, e você está vendo aqui um modelo 3D, né? Você está vendo aqui um objeto tridimensional. Como que esse objeto chega aqui na tela, né? A primeira coisa é que quando a gente modela, quando a gente cria um modelo digital, ele é feito basicamente de coordenada. Então ele é basicamente um vetor que fala que tem um ponto e uma direção, né? Um ponto, uma direção, um ponto, uma direção, um ponto, uma direção, e assim por diante, né? Então esse vetor aqui, né, a gente vai chamar esse ponto de vértice, essa linha de edge, né? Então esse aqui é um ponto, é um vértice, isso aqui é um edge. O computador vai traduzir esse vetor num negócio que a gente chama de vertex shader. Ou seja, ele vai pegar todo o conteúdo fechado desse conjunto, né, todo o triângulo desse conjunto, e ele vai preencher esse conteúdo com informação. Ele fala assim, olha, dentro dessa área existe uma informação. Essa informação a gente vai poder perceber num software 3D como o Blender, né, como essa face cinza aqui, ó, né. Então aqui a gente não tem detalhe nenhum, né. Se eu entrar aqui nesse modelo, né, e mostrar os triângulos que tem nesse modelo aqui, eu estou desenhando, né, um vértice aqui, um vetor aqui, um vértice aqui, um vetor aqui, um vértice aqui. E essa superfície ela está recebendo uma iluminação, né, dá para ver que ela muda de sombreamento. Então, ela está recebendo uma luz, né, uma luz do software, né, não é uma luz que eu modelei, é uma luz calculada do software, e está retornando uma luz. Esse sombreamento aqui, ó, ele é um tipo de shader, ou seja, a gente vai chamar de shader tudo que vai gerar essas variações de sombreamento, cor e textura. Mas o caminho não terminou até a tela, né? Ou seja, ainda tem mais uma camada de informação aqui, né? Porque minha tela não é feita de vetor, ela não é feita desse espaço. Vamos voltar aqui. Minha tela, ela é feita de pixel, né? Então o que eu vou ter aqui no final é uma grade de pixels que faz a forma do cubo, né? Então, esse sombreamento aqui, ele passa por uma interpretação, ou seja, ele manda um conjunto de fragmentos, né? E esses fragmentos vão ser reconstituídos na tela, ou seja, ele vai mandar para a minha placa de vídeo, né? Ele vai mandar para o meu monitor, isso convertido em pixels. Esses fragmentos aqui, a gente vai encontrar com o nome de Fragment Shader, né? E vai encontrar com o nome também de Pixel Shader. Outros nomes também, né? Eu, pessoalmente, já encontrei os dois nomes aí. Então, quer dizer que ele vai me mandar essa informação, mas a tela precisa traduzir esse formato em pixels. Então, isso é fatiado em fragmentos. E esses fragmentos, a gente vai chamar esses fragmentos de pixels e isso é interpretado. E qual que é a lógica da gente que faz arte? Por que que isso é importante para a gente dar,
que faz arte. Porque eu posso escrever, ou alguém pode escrever um código ou um sistema de Node, né, um sistema de processamento dessa informação que pode mudar o vértice de lugar. Então eu posso ter um sombreador desses que fala, olha, na verdade, eu quero deslocar esse ponto no espaço. Ou seja, toda vez que você lê esse ponto, eu quero que você arrede ele um pouco para o lado, né? Para que serve isso, né? Para que serve deslocar um, 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 um- um vértice de lugar? Então, eu dar um exemplo aqui no Blender de novo, né? Eu vou apagar aqui esse plano. Eu vou colocar aqui um objeto do tipo grid, né? Um objeto que tem vários vértices, né? Vários vértices. E um, vou colocar na forma de modificador, né? Mas a gente vai encontrar essa informação no shader. Eu vou encontrar aqui um displace aqui e vou colocar uma textura procedural, né? Vou colocar uma textura procedural. Esses passos eu estou usando só como uma ilustração, então acabei que eu não me preocupei muito em falar onde que estão essas informações, então vou refazer aqui em slow motion, só para o caso de alguém querer acompanhar isso de forma mais prática, né? Então adicionei uma malha do tipo grid. Entrei no modo edit aqui, né? E subdividi essa malha, né? A gente tem um comando de subdivisão. Aqui eu tenho o controle de quantas subdivisões eu tenho. Vou sair do modo edit e voltar para o modo objeto. E no modificador eu vou adicionar um modificador displace. Só porque é um pouco mais rápido para ilustrar o que eu estou explicando de alteração. Vou colocar uma textura afetando isso aqui, né? Vou criar uma textura que eu vou chamar de Vertex Displace. Só para eu lembrar do que eu estou fazendo, se eu abrir o arquivo depois eu lembrar que textura que é essa. E vou escolher aqui um cálculo procedural de dados, né? Tipo noise ou clouds. E aí, olha só que interessante. Meu plano, ele continua sendo um plano. Ou seja, ele é um plano. Se eu entrar no modo edit, ele continua sendo só esses vértices. Mas eu consigo interpretar os vértices para que eles pareçam um relevo. E inclusive criar variações assim no meu relevo, né? Então é possível alterar a posição do vértice, né, com um cálculo de sombreamento, né? Parece estranho, mas é basicamente você converter o valor de claro e escuro, né, né, valor de claro e escuro em informação de posição. Aqui no caso, posição em Z, né? Então, cada valor aqui, ó, se eu estou um valor muito escuro, ele vai abaixar o meu vértice. Se o valor é muito claro, ele vai subir o meu vértice. Então, isso é um, um vertex shader. E isso vai mandar o quê? Ele vai mandar fragmento, ou seja, ele vai mandar isso aí para que a tela processe. E, de novo, para que isso aqui é importante? Bom, isso é importante porque eu posso mudar a cor do pixel e como o elemento é desenhado na tela. Então, eu posso vir aqui e falar, tudo bem que você tem uma face que é cinza, mas eu não quero que essa face seja totalmente cinza. Eu quero que você mude alguns pixels de cor. Eu quero que cada pixel desse aqui altere de cor, para que eu tenha um resultado diferente. Vou dar um outro exemplo dentro do Blender também, usando o mesmo objeto, né? Só que dessa vez eu não vou estar usando o modificador. Dessa vez eu vou para a aba de Shading. Quando a gente vai para a aba de Shading, o que eu vou ter aqui na minha aba de Shading é um editor de shader, né? Então, se a gente vier aqui, ó, clicar nessa bolinha aqui, o ícone dessa bolinha aqui, a gente encontra aqui, isso é um shader editor. Eu não tenho nenhum conteúdo aqui, eu não tenho nenhum shader aqui. Se eu selecionar o objeto também e ver qual que é o material desse objeto, vai ver que não tem nenhum conteúdo aqui. E aí a gente vai encontrar a primeira quebra de vocabulário da gente.
Se isso aqui é um shader editor, por que isso aqui chama material? Então vamos lá. Eu posso ter, influenciando o meu fragmento, eu posso ter uma imagem, vamos fazer aqui, eu posso ter uma imagem, um arquivo de imagem, né? Então eu posso ter um arquivo de imagem que afeta o meu fragmento, né? Então eu posso ter uma imagem, geralmente essa imagem a gente chama de textura, né? Quando a gente está lidando com 3D, a gente chama isso de textura. E essa imagem vai afetar. Então eu vou ter o meu vetor, a minha imagem, e eu vou ter o quê? Eu vou ter o interpretador disso aqui, que é o shader. O conjunto dessas informações, né? O conjunto dessas informações aqui, ó, se a gente for colocar todo esse conjunto aqui de informação que eu coloquei numa caixa para processar o meu objeto, para processar o meu modelo 3D, para processar meu modelo 2D, para processar meu sprite, esse conjunto a gente vai chamar de material. Então, o material vai ser o conjunto de inputs, né? Vamos chamar cada um desses valores, né? O vértice, a textura, né? Ou até mesmo um número, né? Eu posso ter um número que afeta a cor, né? Eu posso ter, inclusive, uma cor que afeta, né, diretamente. Posso escolher uma cor, né? E pedir para a cor afetar o meu pixel shader. Então, essas informações, o vetor, né? A imagem, o número, né? O valor, vamos escrever pretinho também. O valor e a cor, essas informações aqui são informações de input. Essas aqui são inputs. O meu shader é esse meio do caminho aqui, né? O meu shader é quem está interpretando. Então, todo mundo que estiver aqui no meio do caminho, né? Interpretando isso aqui, vai ser o shader. O shader é quem está interpretando esses inputs, né? E meu output é a saída, né? Então, esse pixels aqui que está aqui, isso aqui é meu output. Então, input é informação, shader é o interpretador e o resultado que você vê é a saída. Então, vamos vir aqui de novo no Blender, vamos ver isso funcionando dentro do Blender. Então, o Blender, eu sei que tem um material aqui porque eu abri um arquivo padrão do Blender, eu sei que tem um material genérico aqui, eu vou selecionar ele, e aqui a gente vai ter exatamente o que eu falei num gráfico que assusta qualquer um que estiver distraído, né? Então, aqui, ó, o que que eu tenho? Cada um desses elementos aqui, ó, cada um desses elementos aqui é um input. Então, a cor é um input. O valor de metálico é um input. O valor de rugosidade é um input. Se eu mudar esses valores, eu mudo como que minha superfície está reagindo no espaço. Então, um objeto, por exemplo, que tem uma superfície muito metálica e muito lisa, ele vai ser um objeto bastante reflexivo, né? E aqui também eu vou ter informação de cor. São muitos inputs, né? E esses inputs aqui, ó, a natureza desses inputs vai depender de cada motor, né? No caso do Blender, a gente tem 3 motores de renderização, né? A gente tem aqui nessa aba, aqui a gente tem o motor Eve, o motor Workbench e o motor Cycles. O motor Eve é o que a gente está usando aqui. O motor Workbench é o que a gente vê aqui, ó. Isso aqui é o Workbench, essa área cinza aqui que a gente chama de Viewport Shading sólido, né? Isso aqui é um motor de render também, tudo que eu estou vendo aqui está renderizado, né? E eu tenho ainda o Cycles, que é um renderizador mais direcionado para processos de animação e filme dentro do Blender. Como a gente está trabalhando com jogos, isso aqui me ajuda bastante, né? Isso aqui é né? Esse quadradão aqui, ele é um dos vários shaders. Ou seja, esse aqui é um dos shaders que o Blender me oferece. O que significa isso? Significa que eu posso ter inputs para cá e eu posso ter output para cá, ó. Então esse aqui é o meu output, que é o que? A saída do material
que é exatamente o que eu estou vendo na superfície aqui. Então, esse output se manifesta na superfície aqui do modelo. Se eu mudar qualquer coisa nesses inputs, eu vou alterar a superfície. E, obviamente, eu vou apagar esse shader aqui. Se eu não tiver nenhum shader, não tem como ele processar nada. Sem shader, ele não retorna nenhuma informação, né? E aí a gente vai ver dentro do Blender, por exemplo, tá? A gente está caminhando para Unity, mas eu quero primeiro mostrar que essas coisas têm um certo alinhamento, né? Então aqui, ó, se eu entrar aqui no meu Edge, eu vou ter o quê? Nodes de input, ou seja, informações que eu posso trazer para dentro do meu shader, né, do meu material. Então eu posso, por exemplo, pegar um que a gente usa bastante, né, que seria a coordenada de UV, né, que é como a gente vai mapear o modelo em duas dimensões para colocar uma textura. Isso é um input, a gente usa bastante, né. Eu posso colocar, por exemplo, um valor, que é basicamente um número, né, e o valor pode ser um input. Eu tenho vários inputs aqui. Daqui a pouco eu pego um, dois, três para dar um exemplo. Eu vou ter a saída, no caso a minha saída que eu vou usar aqui é o material output, né? E eu vou ter aqui no Edge, né, input, que é a informação entrando, output, que é a informação saindo, e o shader, que é o interpretador que vai falar como que eu tenho que calcular esses inputs na superfície. E aqui eu tenho vários tipos de, de interpretação, né, visual. Então, um exemplo de interpretação visual seria o gloss, né? O gloss seria a superfície metálica ou reflexiva, né? Então, se eu falar que ela é lisa, ela vira um espelho. Se eu falar que ela é rugosa, ela perde essa característica, né? E esse é um shader bem mais simples, que só tem três inputs: input de cor, input de rugosidade e input de relevo, né? O input de relevo é aquele que faz a impressão que o objeto tem uma superfície mais irregular, mesmo sem ter, né? E aí, vamos ver como que a gente pode interpretar outro shader aqui, ó. Vamos adicionar aqui. Eu vou ter um shader é, de... Vamos escolher um. Eu acho que o Glass é interessante. O Glass vai ter 4 e ele provavelmente vai refletir, mas ele vai refletir de um jeito diferente, né? Ele tem como que a luz está atravessando ele. Então não é só o reflexo, mas como que a luz atravessa e refrata nele, né? Por padrão, dentro do Blender, o que a gente usa como shader é um negócio que a gente chama de Uber Shader, né? Que é o Principled BSDF. Eu sempre esqueço que essa sigla funciona, mas não é importante. É Bidirectional Scattering Diffusion. Não vou lembrar. Depois eu pesquiso. Isso tem provavelmente no manual. É, mas esse é usado para fazer texturas realistas, né? Vocês vão ver que tem aqui na dica. Eles falam fácil de usar, vírgula, gente. Não é fácil assim, não. O que acontece é que ele concentra propriedades. Então, com esse mesmo shader, eu faria o Glass, que eu mostrei ali, que tem um shader separado, e o Gloss. Eu posso fazer pele, eu posso fazer pedra, eu posso fazer emissão. Então, ele traz todos esses valores para você não ter que recorrer a vários shaders. E em termos de compatibilidade, ele se aproxima da Unity, porque na Unity eu vou ter a informação de base color, a informação de metálico, a informação de especular, a informação de rugosidade, a informação de emissão, a informação de transparência, né? E dependendo do seu shader, é possível ter informação de clear coat. Então, porque ele tem muitos inputs compatíveis com a Unity, a gente acaba usando ele por padrão. Vou ligar ele de volta. E aí, qual que é o barato para a gente aqui de ter uma edição de shader aqui? É que coisas como textura, coisas como é, 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 criar uma superfície que é afetada, né, vira uma solução um pouco mais visual, ou seja, não é uma informação em texto, ela é mais visual. Isso às vezes é interessante para quem está começando, poder olhar o que fez. O exemplo mais comum que a gente tem usando um shader, né, usando um sombreador, é a inserção de uma textura na superfície.
Eu vou fazer o exemplo aqui adicionando uma textura. Vocês vão ver que agora eu não estou mais no shader, nem no output, nem no input. Onde é que eu estou? Eu estou no test tree. E essas são informações que eu posso colocar, que são inputs externos, mas eles não são classificados como input, primeiro porque eles podem ser feitos processualmente e porque ele também recebe input, ou seja, uma informação pode afetar uma textura. Então eu vou colocar aqui um shader de image tester. Vou abrir uma textura dentro do meu sistema aqui. Eu provavelmente tenho uma textura em algum lugar. Essa aqui é ótima, mas eu não vou usar ela. Eu vou em Assets 2. Não é, essa aula não é especificamente para a disciplina de Assets 2, nem Assets 1, nem VFX. Essa é uma aula realmente genérica sobre shader. É algo que eu posso usar como material de revisão em várias turmas, né? E aqui eu vou pegar texturas. Vou pegar essa textura aqui. Talvez essa daqui, ó, esse concreto que tem também um mapa de relevo e um mapa de rugosidade. Então esse concreto aqui ele tem três imagens diferentes que eu posso colocar em três inputs diferentes. Então vou abrir aqui, vou colocar aqui o meu concreto, né? E eu posso, desculpa, essa tosse, não vou cortar, não estou editando essa aula. Essa textura aqui, eu posso afetar ela. Então isso aqui ele é uma informação, mas apesar dela trabalhar como input, ela também pode receber inputs também. Então ela não é só uma emissão de informação, e ela realmente, a categoria dela é textura. Então eu vou adicionar aqui é, um, um outro é, é, um outro interpretador, só para mostrar funcionando. Eu vou colocar um mapeamento. Tá? Não, precisa, não é tão importante agora que a gente veja todos né, os nodes e todos os inputs, são muitos, né? O importante é só entender a logística de tratamento aqui. Então, se eu colocar aqui um mapping e conectar esse mapping aqui, e eu vou conectar aqui no vetor quem que está mapeando, então eu vou adicionar um input e vou adicionar o meu mapa de UV, né, meu mapa de coordenadas bidimensionais. Meu modelo ele possui um mapa de coordenadas bidimensionais. Se a gente vier aqui na aba de UV Editing, você vai ver que todos os meus vértices 2D possuem um paralelo, né, no outro espaço geométrico. Então, se eu tenho um vértice no espaço 3D, né, vamos selecionar aqui uma face. Essa face do espaço 3D aqui, ó, essa miudinha aqui, ela tem um paralelo aqui no espaço 2D. Então, isso é um mapa de UV, se alguém tiver esquecido ou se não souber. Né? Isso é um mapa 2D, ou seja, é uma cópia do meu modelo 3D no espaço 2D. Né? E aí, porque eu tenho essa coordenada aqui e esse mapeamento, eu posso alterar o posicionamento desse objeto, a rotação dessa textura em 3 dimensões e também a escala, né? O que é muito útil para poder fazer animação de efeito, por exemplo. Às vezes o efeito que você vê, por exemplo, de uma água passando num jogo não é o movimento do objeto, mas é só o movimento da textura em cena, né? Ou seja, é animado o offset, né, ou a posição da textura na coordenada, e isso faz essa alteração, né? Então, eu estou interpretando o quê? Eu estou entrando com uma informação de vertex, que é o VMap. Estou alterando a posição desses vértices no espaço 2D. Né? Estou falando para ele interferir nas cores do objeto, que agora a imagem está substituindo as cores. E estou calculando a superfície disso. Então, essa que é a logística, né, de um shader, né? Você entrar com inputs, fazer alterações e obter resultados diferentes. Vou colocar mais uma imagem aqui, ó. Vou usar o mesmo mapping e o mesmo VMap. Então, vou usar esses dois nodes idênticos. Só que agora eu vou adicionar uma nova imagem. Né? Então, vamos adicionar aqui uma outra textura, uma outra imagem. Vou abrir essa imagem que eu tenho aqui, que é esse concreto rugosidade. É uma imagem preto e branco. Eu vou falar que ela acompanha as mesmas coordenadas.
e vou falar que essas coordenadas aqui, né, vão afetar esses dois para que tenha um alinhamento entre um objeto e outro. Não precisa, não é obrigatório, mas eu posso fazer isso. E aqui, se eu colocar afetando a rugosidade, agora a minha imagem me fala que tem lugares que são. Deixa eu dar um zoom aqui, a gente vai girar isso aqui, ó. Tem áreas que são mais reflexivas e áreas que parecem que estão mais sujas, né? Então aqui eu falei que minha capacidade de reflexão alterou, sem eu ter que modelar nada. E o poder, né, que a gente tem de uma configuração de shader vai um pouco além disso, né? Aqui a minha imagem, dá para ver como é que é a minha imagem de novo, né? Se a gente quiser ver, onde for branco é muito rugoso, onde for preto é muito liso, né? Então aqui é um valor de rugosidade, quanto maior o valor, mais rugoso. E o último que eu vou colocar aqui é o interpretador mais específico, que é o mapa de relevo, né? Eu vou puxar esse node para cá, ó, e ele vai me dar esse mais aqui na ponta. Se eu soltar, eu tenho aqui na minha busca, né? Eu posso pesquisar por normal, que é o que eu quero usar, né? E ele vai perguntar o que eu quero fazer aqui, o que tem de normal que eu quero utilizar. No meu caso, eu tenho uma imagem que é um normal map, que é uma imagem azul, verde e vermelha, usando cada um dos canais de cores para fazer a direção das normais, né? Então, eu vou colocar aqui um normal map. E aqui, na hora que eu puxar, eu vou querer que ele pegue uma textura. Então, se eu colocar aqui textura, ele vai me dar uma lista aqui. Vou pegar a imagem de textura. Então, eu posso simplesmente puxar isso assim, né? Que é mais ou menos um comportamento semelhante no Blender e na Unity. Você puxa Node, solta e busca o que você está querendo, até porque são muitos nodes. Deixa eu abrir aqui meu mapa de normal. Mapa de normal é essa imagem. Deixa eu abrir aqui. É essa imagem que tem os canais de cor indicando o ângulo da luz. Então, aonde bater aqui a luz na superfície, ele vai desviar a luz para Y. Aonde está vermelhinho, ele vai desviar em X, né? E o azul vai fazer um relevo de para cima e para baixo aqui, né? Então, eu vou colocar meu VMap aqui, que é o espaço, e eu quero usar o que? Exatamente a mesma coordenada. Deixa eu ampliar essa tela aqui para a gente poder ver melhor quem que eu estou ligando aonde. Então, esse aqui é o meu mapa de normal concreto e eu quero quero que ele use a mesma coordenada. Então, esse input aqui, ó, ele está sendo distribuído para todas essas variáveis aqui. E como que esse mapa de normal vai afetar o meu relevo, né? Agora, na hora que eu mexer, eu vou mexer na intensidade, tá? Vou mexer na intensidade, mas eu acho que já dá para ver que meu objeto parece ter relevo aqui, ó. Mas eu vou mexer na intensidade. Deixa eu dar um zoom aqui, né, para a gente ver a força. Então eu consigo falar que o objeto ele tem um relevo, né? 0 de força ele é liso, 10 de força, que é o máximo que ele está permitindo aqui, ele vai parecer que ele tem um relevo, uma superfície. E meu objeto continua sendo plano, né? Ele continua sendo plano. Eu não desloquei nenhum vértice de lugar, ele continua sendo um plano liso. Mas ele parece poroso. Então, isso aqui é, né, é um shader agora que faz com que minha superfície ela altere as configurações de brilho, né, de retorno de brilho, as configurações de relevo, né, as direções que a luz rebate e também as cores que essa luz está sendo afetada, né? E eu tenho bastante poder aqui nesse tratamento, ou seja, as minhas cores de concreto, por exemplo, entre a entrada da imagem e a cor final, eu posso acrescentar aqui um node de cor que vai mudar o tom de cor, a saturação e o valor, né? Ou seja, eu posso falar que a cor muda, vamos colocar uma saturação alta, vamos mudar os valores aqui, né? E vamos mudar aqui o tom, a gente vê que está mudando aqui as cores das manchas, né? Então eu posso tratar o meu espaço de cor aqui, né? Para poder ter com a mesma textura vários acabamentos. E o shader tem esse princípio de trabalho. Você cria um shader para multiplicar os acabamentos possíveis, né? Você cria um shader para que você tenha com a mesma interpretação, alterando
apenas os inputs, múltiplos resultados. Se alterar a textura, muda bastante o resultado. Se alterar a rugosidade, muda bastante o resultado, né? E isso é um conceito, né, básico do que é o shader, né? Eu vou encerrar esse vídeo por aqui, né? Vou encerrar esse vídeo por aqui. Na sequência, eu quero falar um pouco sobre como que esse conteúdo se manifesta na Unity, né? Mas eu vou fazer em 2 vídeos para ficar mais fácil, às vezes, de localizar o conteúdo.